competência 1 na redação do Enem. Como você deve se lembrar, a competência 1 avalia a estrutura sintática e os desvios. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura sintática, ou seja, sobre as formas de organização das orações na redação. Como é avaliada essa competência? Ela pode ser excelente, boa, mediana, insuficiente ou precária. É claro que nós esperamos que os textos de vocês apresentem estruturas sintáticas entre boa, e excelente. Por isso eu trouxe para vocês alguns exemplos de orações, de períodos mais completos, mais complexos, para que vocês observem isso no momento de escrever a redação. Para começar, vamos lembrar que frase é um enunciado com sentido completo. Nós vamos chamar de frase nominal a frase que não apresentar verbos. E de oração, a frase que apresenta verbos. E onde entra o período aqui nessa história? Normalmente, nós chamamos de período um conjunto de orações. No entanto, um período também pode ser formado por uma única oração. Como são classificados os períodos? Eles podem ser formados por coordenação e, nesse caso, apresentam orações que têm sentido completo, porém eles são independentes. Ou eles podem ser formados por subordinação. E aqui, nesse caso, nós teremos orações que no conjunto têm um sentido completo, mas uma delas vai ter uma relação de dependência em relação a uma oração principal. Vamos ver aqui um exemplo de período composto por coordenação. Eu tenho aqui duas orações, dois períodos. Cada uma dessas orações tem um verbo, e o verbo é o núcleo de uma oração. Que unidas, eu tenho um período formado por coordenação. Então, alunos usam máscara e mantêm distância na sala de aula. Notem que quando eu uni essas duas orações, eu tive que fazer algumas adaptações. Eu incluí, por exemplo, uma conjunção aqui para ligar as duas orações, que tem alunos como sujeito em comum. Perceberam, então, que mesmo quando unidas, formando um único período, essas orações mantêm o seu sentido independente? Então, esse é o período formado por coordenação. Agora vejamos o período composto por subordinação. ONU critica países que ignoram recomendações da OMS. Nós também temos duas orações aqui que formam um único período. Lembrem-se de que o verbo, e aqui eles são em destaque, é um núcleo de uma oração. Então, ONU critica países é uma oração, e que ignoram recomendações da OMS, outra oração. A primeira oração tem um sentido completo, mas a segunda, que ignoram recomendações da OMS, sozinha ela não tem sentido. Então, por isso, ela precisa da oração principal para que ela faça sentido. Por isso, ela é chamada de oração subordinada. Nesse outro exemplo, a população pobre, que é a mais vulnerável, não recebeu a vacina. Eu tenho como oração principal a população pobre que não recebeu a vacina. Por quê? Porque é ela que tem um sentido mais completo aqui. E diferente do que a gente viu no primeiro exemplo, a minha oração subordinada, ela está intercalada na oração principal. E como a gente pode ver, ela não tem sentido sozinha, que é mais vulnerável. Somente esse enunciado não faz sentido se ele não estiver relacionado a essa oração principal. Então, por isso, como nós dissemos, a oração subordinada, ela vai ocorrer quando houver essa relação de dependência de sentido em relação à oração principal. E o que é uma boa, uma excelente estrutura sintática? Bem, é aquela que vai apresentar períodos completos e também elaborados com complexidade. Como é que a gente faz isso? Primeiro,
preciso que os períodos sejam compostos por subordinação. Que as orações se apresentem de formas intercaladas e que também se apresente em versões sintáticas. Vamos ver esses exemplos. Período composto por subordinação, vocês já viram. Então, pegamos aqui esse exemplo. O cinema é uma arte popular, que é um período simples, em que eu posso transformar num período composto por subordinação. O cinema é uma arte popular, que tem suas raízes no teatro. Na redação, é muito comum usar esse tipo de construção, de subordinação, em que eu insiro uma explicação. Então, essa oração subordinada aqui, ela tem a função de explicar o sentido da oração principal. E essa mesma oração pode vir no período de forma intercalada, como nós vimos antes. O cinema, que tem suas raízes no teatro, é uma arte popular. E claro, vocês terão que observar que vai ser necessário, né, tomar atenção em relação à pontuação, fazer adaptações nesse período. E a oração intercalada, nós acabamos de ver aqui, mas ela ainda tem uma outra característica, que é a de inserir uma informação para a qual eu quero dar mais ênfase, ou uma opinião do autor. Então, nessa oração, a arte cinematográfica nasceu em 1895, nós poderíamos incluir essa oração. A arte cinematográfica, sim, o cinema é arte, nasceu em 1895. Então, com essa intenção de chamar a atenção para que o cinema é um tipo de arte, eu insiro aqui uma oração intercalada, que também pode vir entre vírgulas, como nesse outro exemplo. E a inversão sintática? Vamos ver esse exemplo. O cinema é uma arte popular que foi criada há mais de um século. Eu já tenho aqui um período formado por subordinação, mas eu poderia fazer a inversão sintática dessas orações, ou seja, mudar essas orações de posição. Então, com as adaptações necessárias, essa oração ficaria assim. Criado há mais de um século, o cinema é uma arte popular. Notaram que foi preciso fazer a alteração na concordância aqui? Por quê? No primeiro caso, criada está relacionada a uma arte. Porém, quando nós fizemos a inversão, criado ficou relacionado a cinema. Então, por isso, né, o termo mais próximo vai fazer a concordância aqui com o verbo que está no particípio criado, ok? Agora vamos a um exemplo de um período complexo. Vejam aqui que a gente já tem um exemplo com 3 orações, bem estruturado, bem completo, mas ele pode ficar ainda melhor, ele pode ficar excelente se nós acrescentarmos uma inversão sintática, como a gente viu aqui antes. O cinema é uma arte popular que foi criada há mais de um século e tem suas raízes no teatro grego. Então, eu tenho aqui 3 orações, cada uma delas está destacada com uma cor. Fazendo a inversão sintática, e, claro, as adaptações necessárias, eu teria: criado há mais de um século, o cinema é uma arte popular que tem sua origem no teatro grego. Bem, quando o participante faz uso, né, dessas estratégias de construção dos períodos, ele demonstra que ele tem domínio, que ele tem segurança, né, dessas estratégias. Então, por isso a nota dele é elevada. Então, aqui a gente tem uma inversão sintática, né, um período formado por 3 orações, que traz, além da oração subordinada, a inversão sintática. E por isso é um período formado com complexidade. Será que ficou claro para vocês? Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, vocês podem comentar no vídeo, me mandar perguntas também. Eu fico à disposição para sanar qualquer dúvida, tudo bem? No próximo vídeo, nós falaremos sobre os desvios na competência 1. Até lá!